Aqui ninguém me enxerga, né? Como que eu acho que eu vou pra lá assistir? Como que você veio fazer isso aqui hoje? Eu não tô fazendo. Boa noite. Rafa? Deve virar a câmera aqui. Ei, Oi, tudo tudo bom? bom? E aí, como é que você tá? Tô bem, hoje eu tô na casa da minha mãe, hoje eu tô na praia. Olha isso, hein? É, live diferente. Editora também tem mãe, tem que visitar, né? Tem que ficar por perto. E ela tá bem? Tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. Eu venho aqui de vez em quando dar uma espiadinha nela, mas ela tá bem. Manda um abraço. Mandou um abraço pra todos. Olha, mande um beijo a ela. Mando. E bonito o cenário atrás. Bonito, né? Esse quadro é bem bonito. Por isso que eu fiz aqui. Montei todo um esqueminha aqui pra colocar o celular. Que esse quadro é bem colorido. Ele parece ser de tricô, não sei. É uma tapeçaria. É Uma tapeçaria. tapeçaria. É. É bem bonito, bem colorido. Digamos que ele tá um pouco customizado pelo gato, né? Que gosta de arranhar. O José Carlos gosta de subir ali de vez em quando, entendeu? Ficar pendurado, né? O nome é maravilhoso, José Carlos. José Carlos, é. Eu adoro. Ele é Olha, ótimo. a gente recebeu o Oi? primeiro. A gente recebeu um boa noite de Portugal, Joana. Oi, Joana! Nossa, que bacana! Seja Uma, bem-vinda. uma leitora de Portugal. Hoje de manhã eu conversava com ela sobre a travessia dela no Poemas Presos. Eu acho travessia um termo muito específico para o Poemas Presos. Acho que tem Travessia? muita gente que fala travessia, né? Porque a gente mergulha lá naquele rio junto com você e aí é uma travessia mesmo, né? É, eu acho que é uma palavra que talvez é, eu tenha, eu uso cada vez mais no discurso do Poemas Presos. Eu acho que justamente por essa interpretação dos leitores com a palavra mesmo. Eu acho que é uma palavra que eu tenho me apropriado para falar sobre ele. Inclusive um É porque dia, não é um termo muito usado para um livro, mas ele é tão intenso que eu acho que ele é apropriado para o Poemas Presos, né? É uma travessia, é um momento que a gente vai junto mesmo com ele, né? Não só por causa do rio especificamente, né? Mas aham, eu acho que do processo que ele causa, sabe? De cada um tem uma interpretação e eu acho que ele tem uma interpretação para cada momento mesmo da leitura, né? Da gente. É, eu tenho como usado leitura. bastante essa palavra. Tenho usado bastante. Eu acho que acho que inúmeras respostas que, na verdade, alguns novos leitores me perguntaram antes de lerem o livro, eles me perguntaram do que falava o livro, e acho que a resposta em uma única palavra que eu usei foi exatamente a palavra travessia. E aí, quando alguém me perguntava sobre o que era, sobre onde era essa travessia, e aí eu já respondo que é uma travessia própria, né? Uma travessia de cada um. Ó, Marina também, mais um beijo de Portugal. Um beijo, Marina. Que Portugal, bacana. Você mandou Portugal, muita coisa para lá já? Portugal eu mandei alguns livros só PDF, o e-book, mas o físico não. Tem algumas pessoas que pediram, mas ficava muito caro, então eu acabei mandando só o PDF mesmo. Os Entendi. únicos foram para aquele concurso que a gente mandou, Glória de Santana. Lembro. Aham, lembro. Agora, inclusive, estamos inscritos, já que vamos adiantar, né? Inscritos no Jabuti, com poemas presos. E então desejamos sucesso aí para essa obra que, meu, vale muito a pena, né? É, vamos ver como vai ser, né? Primeiro, primeiro concurso Jabuti, vamos entender como funciona, né?
Vamos entender como é que funciona. Ô, Rafa, deixa eu te falar. Eu queria que você falasse primeiro um pouco sobre esse processo de criação, que a gente tem feito essas lives e todo mundo falou um pouco sobre o processo de criação e tal. E a sua em específico é bastante interessante, né? Que foi um momento que a gente vivenciou muito intensamente o Poemas Presos. Então eu queria que você falasse um pouco disso no começo. Uhum, Que acho que é uma curiosidade dos leitores e, né, de quem já leu e de quem quer ler, né? uhum. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de salientar sobre esses processos foi um reflexo deles, que foi a sua paciência enquanto editora de entender o quanto eu estava envolvido com ele e, e o quanto eu ainda estava buscando algumas respostas, porque eu lembro que por meses eu fiquei falando para você, dia 30, 31 eu te entrego o livro, e aí chegava dia Não foi? 30, 31 eu falava, o livro não está pronto ainda, e a gente postergava isso por mais um mês, e depois de um mês eu insistia e falava para você que eu ainda não tinha algumas respostas, e isso, minha câmera virou. Pronto. Isso foi acumulando de meses em meses, eu me recordo, e você ainda não tinha lido o Quantas livro, versões eu li? Acho que umas 8, talvez. umas 8 versões talvez. Umas 8 versões. E eu acho que essas 8 versões, elas de certa forma, elas falam um pouco sobre essa abertura que eu tenho em relação aos meus próprios processos. Eu não, como escritor, eu não sou um escritor de muitas convicções. Eu, eu sei o que me satisfaz enquanto escritor, o que me atrai em relação à linguagem que eu quero escrever, mas eu sou totalmente aberto aos meus processos, totalmente aberto. Então, o processo do Poemas Presos foi um processo noturno, um processo de madrugada. Eu escrevi ele praticamente inteiro na madrugada. Foi um processo onde eu fui achando as respostas ao longo dessa travessia enquanto escritor. No começo, o livro ele tinha uma outra característica, e eu fui achando essas outras características que acho que hoje já fazem um pouco parte da minha linguagem, de ser um livro a gênero. Uhum. No início Eu ele acho não que essa era. foi. Então, isso que eu ia dizer, essa foi a última mudança mais radical do processo todo, foi quando ele passou a ser a gênero, né? Uhum. É, porque o Que livro eu, ele na inteiro, verdade, quando li ele... essa versão, me causou um Uhum. estranhamento muito grande no princípio, no começo, sabe? Uhum. E depois, quando eu cheguei mais para o final, aí ele fazia todo sentido, essa mudança fez todo sentido, e realmente mudou e melhorou muito, assim. É. Foi uma coisa muito legal. É, ele tinha um personagem definido, um pescador, e, e esse pescador, ele foi exatamente uma das minhas últimas mudanças, foi tirar esse personagem e transformar ele num personagem a gênero. E eu tive que reescrever o livro de novo, porque eu precisei mudar a ordem de todos os verbos, né? E todas as situações, enfim. Mas essa foi uma das respostas que achei durante o processo e que são respostas que eu acredito que agora, daqui para frente, vão fazer parte do que eu entendo como uma linguagem minha mesmo de escrita, assim. Eu não faço muita questão que os meus personagens dos próximos livros eles tenham um nome, eu não quero que eles tenham um sexo, talvez não quero nem falar muito sobre a idade deles, eu quero que eles sejam abertos o suficiente para conseguir dialogar com qualquer leitor. Eu acho isso muito incrível e eu acho que esse é um dos motivos porque as pessoas ah, se emocionam ou talvez se envolvam tanto com o texto do Poemas Presos. Eu acho que cada um se enxerga em algum momento, né, daquele processo dele, porque é um processo que ele vive, né?
Uhum. Eu acho que cada um se encaixa em algum momento ali. E aí, por isso que todo mundo acaba se envolvendo mais do que o normal, vamos dizer assim, como uma leitura normal. Isso é uma sensação que eu tenho como leitora. E eu acho que muitos Uhum. leitores também, até pelos relatos que a gente ouve das pessoas que o leram, né, também passaram por essa mesma sensação, assim, Uhum. de mergulhar num sentimento que às vezes bom, em outros momentos ruins, mas muito intenso, né? Uhum. O poema Presos me traz isso, uma Eu acho que profunda tem, intensidade. eu acho que tem algumas coisas que eu adquiri no decorrer dessa minha curta trajetória enquanto escritor, que elas ultrapassam esse período, na verdade. Porque originalmente eu sou designer, eu sou um diretor de arte, já trabalhei como diretor de criação em, em algumas agências de publicidade, e exerço a função de designer até hoje. E eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi em um determinado momento da minha vida eu ter me interessado pelo cinema e ter flertado com o cinema. Então, eu cheguei a fazer alguns cursos, cheguei a dirigir algumas coisas, e eu acho que isso também trouxe uma bagagem para que o texto efetivamente ele seja um texto mais imagético, um texto onde eu, eu faço questão, eu não consigo escrever se eu não imprimir uma imagem de certa forma. Essa imagem Certo, ela pode ser aberta para que o leitor interprete ela. Na verdade, eu até prefiro só entregar os personagens, entregar a situação, o espaço, o tempo, e o leitor ele constrói isso, mas eu defino quais são os elementos que estarão dentro dessa imagem. E eu acredito que essa é a minha função como designer, depois essa minha tentativa frustrada como cineasta, de certa forma, essas, esses dois lados me ajudam ainda mais para trazer dentro de um espaço, de uma linguagem que não é uma linguagem tão comum para esse tipo de impressão de imagem, que é a poesia, né? A poesia, ela, a grande maioria dos textos poéticos, eles imprimem sentimentos, e esses sentimento. sentimentos, eles são absorvidos de diversas formas, né? Quando você se propõe a contar uma narrativa através dessa ótica poética, você precisa de fato criar essas imagens para que os leitores não se sintam perdidos. Por mais que eu goste de deixar, teve vários momentos do Poemas Presos que eu deixo o leitor perdido e falo para ele, a gente se encontra ali na frente de novo. É, eu não tenho problema muito com isso, sabe? É, eu acho é muito interessante isso, porque você entende que você tem uma visão de mundo diferente do normal, vamos dizer assim. É uma visão de mundo mais artística, então você está sempre vertendo para um lado artístico. E a sua poesia, ela demonstra muito isso, porque ela inova, ela não é uma poesia muito comum, é uma poesia diferente. Até nesse momento, em que você consegue ser narrativo, descritivo, mas com um texto poético. E você está falando de coisas concretas dentro da poesia e de coisas absolutamente subjetivas na narrativa. Uhum. É, Então, eu acho que é uma forma diferente de ver o mundo, vamos dizer assim. Que aí, porque você acaba misturando todas as artes dentro da sua poesia. A gente sente que é muito uhum. intenso isso, a parte artística em você. É, a parte poética, ela antecede qualquer minha tentativa frustrada de ser um cineasta, ela é, antecede a minha carreira razoavelmente bem sucedida enquanto designer, porque é algo que é originalmente meu, assim. Então isso não é algo mesmo negociável. A poética, ela não é uma chave que eu viro, né? É a forma, de fato, de enxergar as coisas. Agora, Exato, é. o que é feito com isso, assim, no que isso vai se transformar, aí sim envolve muitas coisas, envolve as referências, envolve
os livros lidos, os filmes assistidos, os livros não lidos, os filmes não assistidos, os países visitados, os países não visitados, os amores correspondidos, os amores que nem começaram, aí é uma série de fatores. Aham. É muito interessante a forma como você criou isso. Sim, para falar a verdade, eu nunca li nada parecido. Você sabe disso, já falei isso 50 vezes para você, mas fica aí para quem ainda não leu a curiosidade de ler, que realmente é alguma coisa diferente do que eu já tinha lido. E o que a gente tem de projeto? Você está escrevendo coisas novas? Porque assim, o Poemas Presos ele não termina nunca. Você está sempre inovando alguns projetos, né? Qual que é o próximo passo? Porque o último que a gente teve com você foi o audiobook, que é sensacional, é incrível, todo mundo adora. E você já tem novos projetos para Poemas Presos ou você já está trabalhando em outras coisas? Eu acho que eu respondi uma vez para o Lujan, para o Lucas Lujan, e respondi para uma entrevista, não sei, não lembro exatamente qual foi o veículo, mas eu acabei dando a mesma resposta, que o Lujan, eu lembro exatamente que ele me perguntou para mim o que era a morte, o que eu achava que era a morte, e esse veículo me perguntou o que eu achava que era um livro, e eu respondi para os dois que eu acho que tanto o livro quanto a morte, eles são uma vírgula, sabe? E eu falo isso porque eu entendo que para muitos escritores o livro ele é um ponto final, e esse ponto final ele pode ser um ponto de uma fase, de um determinado momento conturbado, de um momento feliz, ele é um ponto, né? Mas eu entendo que ele é uma vírgula, porque talvez a parte mais interessante de tudo isso é entender a reinterpretação das pessoas sobre aquilo que você fez, né? Então, o livro, eu entendo que ele é uma vírgula mesmo, e é uma vírgula que a gente não tem mais controle. O que eu posso fazer é determinar, nós podemos fazer, enquanto escritor e editor, é a gente determinar os caminhos que de repente isso vai seguir, né? Para onde a gente quer que as pessoas, o que a gente quer que as pessoas entendam dos próximos passos. E nesse momento, eu me sinto cada vez mais convicto. Uma das poucas convicções que eu tenho é de que, de fato, eu preciso terminar toda essa atmosfera. Eu comecei a escrever outros livros e eu tenho esses outros livros ainda estruturalmente são só anotações, alguns já até possuem uma estrutura um pouco mais definida. Eu olho para lá porque eles estão colados na minha parede. E esses livros, eles já falam de outros assuntos, eles já... Mas nos dias de hoje, nas últimas semanas, talvez eu tenha adquirido essa certeza que eu primeiro preciso finalizar o que ainda me cerca sobre o Poemas Presos e com certeza isso é uma ramificação que vai virar outros livros, né? Que nem nesse momento eu escrevo O Espelho d'Água, que é um personagem do Poemas Presos. E é o primeiro personagem que eu quero tratar numa história sozinho, assim, uma história como se fosse um recorte de dentro do Poemas Presos. E tem sido maravilhoso, porque eu tenho conversado com outros escritores dentro de mim mesmo, sabe? Eu tenho flertado com outras linguagens, então tem sido um período muito rico. O processo é um processo totalmente diferente. Eu não consigo escrever ele de noite. Eu escrevo ele somente durante o dia. Então eu montei uma mesa para mim lá fora no meu quintal. É totalmente diferente de Poemas Presos. Nossa, para deixar o povo bem curioso. Eu fico muito curiosa para ler já, né? Nem vou falar. Por isso que tem... Eu separei duas perguntas aqui que já fizeram que foram interessantíssimas. Uma do Alan e a outra eu não me recordo, Iron talvez, mas enfim, eu tenho ela ainda na minha cabeça. Vou tentar lembrar para responder depois. Mas
por mais que seja um personagem de dentro do Poemas Presos, ele é um personagem que tem a sua própria característica, tem a sua própria história, então o processo dele acaba sendo um processo totalmente diferente. Então, por isso que eu estou escrevendo ele durante o dia, quase sempre depois que eu acordo, já pelo período da manhã, bem cedo, assim. Tanto que eu tenho enganado o meu tempo, enganado o relógio para poder andar um pouco mais. Então eu escrevo de manhã, faço as coisas, durmo volto a dormir para acordar como se eu tivesse 2 manhãs, sabe? Ai, que incrível. E aí eu acabo escrevendo 2 vezes durante o dia. E tem outras coisas além do Espelho d'Água, mas eu não posso falar ainda porque são muito recentes da minha cabeça. Que legal. E você faz isso, você coloca isso de alguma forma física ou concreta na sua parede, vamos dizer assim, para que você consiga, tem um esquema, como que funciona isso? Você faz um esqueleto do livro para escrever? Eu entendo que essa nova história, ela é como se eu estivesse indo conhecer um lugar físico mesmo, sabe? Então, Sei. essa mesa que eu fiz lá fora, no jardim, no quintal lá dos fundos, é uma mesa que eu fiz na terra. Eu tenho terra aqui em casa, então eu fiz uma mesa de madeira na terra mesmo, assim. E ela fica rodeada, ela tem uma borda, assim, pequena, de altura mínima, mas ela tem uma borda que separa a terra do restante dos ladrilhos, que são os ladrilhos do chão, né? E eu já criei uma relação com esse lugar de entrar e pedir licença para esse lugar, sabe? Não necessariamente por achar que ele é um lugar religioso, não por isso. Mas por achar que é um altar que eu preciso ter muito respeito para entrar, então é um lugar físico. Aquele momento mesmo. que você... e ele representa o livro novo para você. Sim. Por isso que você tem que ter uma certa cerimônia, vamos dizer, né? Porque o livro, ele representa mais do que só uma escrita, ele representa uma parte de você, talvez. Ele representa a minha maneira de enxergar alguns sentimentos, a minha maneira de enxergar algumas situações. Então, eu preciso ter muito respeito por todo esse processo. Então, eu tenho aqui mesmo, dentro do meu escritório, dentro de casa, eu tenho os livros estruturados, porque eu não escrevo na mesa, assim, nessa posição comum, né? Eu escrevo num cavalete que fica aqui atrás de mim, assim. Quer ver? Queremos. Já que a gente está ao vivo, né, Horas? Por que a gente não pode... Eu tô com... Né? Vocês só não podem reparar na bagunça que tá na minha casa, tá? Mas eu escrevo aqui, ó. Deixa eu ver. Pera que eu vou virar a câmera que é mais fácil. Eu escrevo aqui, tá vendo? Nossa, que sensacional. Então eu escrevo de pé, assim. Sabe? E aqui eu fico abastecido pelas minhas plantas, pelos meus... Enfim, mas eu escrevo de pé. Então eu preciso estar fisicamente em algum lugar que seja... e aqui fica as... Tá vendo? Aqui são pedaços do Espelho d'Água. Aqui também são mais pedaços do Espelho d'Água. Ali tem mais pedaços do Espelho d'Água. Aqui é bagunça. Ali tem mais pedaços do Espelho d'Água. Sensacional, né? Essa forma de criar. Eu crio de pé. Não, e essas lives que a gente tem feito tem me mostrado muitas características dos autores que para mim são muito incríveis. Esse crochê é maravilhoso, hein? Eu sou a louca do crochê, hein? Eu adoro. Também. E o meu computador fica no meio de uma mini selvinha que fica... Ai, que fofo. Aqui não dá pra ver que tá meio escuro. Minha casa à noite é muito escura, tá?
Deixa eu virar aqui. Muito legal. O bom de fazer isso ao vivo é que dá pra gente dar uma volta pela casa, né? A gente vai conversando, já vai mostrando, né? E esse processo criativo você vê, é isso que eu queria colocar, né? Cada um tem uma forma completamente diferente, né, de criar, né? E então tem uns que são mais, né, que criam, senta no computador para escrever, outros precisam de silêncio. A gente tem falado muito sobre isso, né? Ou alguns precisam da música, e o seu processo em especial, ele me parece, apesar do teu texto ser bastante subjetivo, existe uma parte muito concreta envolvida no processo de criação. Então você escreve em pé ou você escreve lá fora, lá no quintal, outra coisa. É muito interessante esse acompanhar essas coisas, sabe? Que eu acho que, não sei se as pessoas têm essa curiosidade, mas era uma curiosidade que eu tinha, que era uma coisa que os textos chegavam para mim prontos, entendeu? Então eu não tinha essa leitura de como que vocês faziam isso, e acompanhar isso para mim tem sido muito incrível, muito legal mesmo, sabe? E cada um de vocês de uma forma diferente. Mas você não escreve de uma forma linear, né? Também. Não é uma coisa que você sempre fala assim, agora eu vou escrever o capítulo 2. Não. Assim, o computador para mim ele é a última fase, assim. É a última fase. Eu utilizo ele só para no processo de edição, de mudar, de repente, linhas de lugar, ou até mesmo para entender se as minhas possibilidades de vocabulário elas estão muito repetitivas, ou se... Então, todo escritor tem os seus vícios em relação às suas palavras. Nos ancoramos muitas vezes em palavras que, de certa forma, representam a nossa linguagem literária. Então, no computador eu tenho uma noção melhor, eu consigo buscar, já usei essa palavra aqui, eu não posso usar ela aqui. É mais um processo mais minucioso mesmo. Entendi. Do ofício mesmo de escritor, porque em relação à parte de criação, ela fica inteiramente nos papéis, assim, inteiramente nos papéis. Inclusive, eu tenho que começar a organizar isso, porque eu tenho, para o Poemas Presos, eu tenho no outro quarto, no quarto ao lado, eu tenho 3 caixas de papéis do Poemas Presos, sabe? E eu preciso começar a organizar isso de alguma forma, porque em breve vem o segundo livro e daqui a pouco eu preciso organizar isso de algum jeito, né? Não dá porque eu simplesmente faço isso, eu escrevo, tem folha no meu quarto, tem folha na cozinha, tem folha aqui no escritório, tem folha lá fora, porque... É muito sensacional. São papéis, os papéis são ouvidos, sabe? É muito legal essa forma, é muito diferente, aliás, do restante, né? Que eu tenho escutado, assim, que tem um processo linear e tal. Agora, vamos responder essas perguntas, porque nós já estamos acumulando aqui algumas perguntas, né? Eu lembro de 3 a princípio. A primeira foi relacionada ao personagem a gênero, pedindo para eu falar um pouco mais sobre isso. Eu entendo que eu quero que isso se torne uma característica minha enquanto escritor. Então não quero que meus personagens tenham nome, não quero que meus personagens tenham sexo, eu quero que eles sejam... Porque isso vai de encontro com a minha ideia em relação a um texto que seja aberto o suficiente para qualquer pessoa, independente da idade, independente do sexo. Então, isso é algo que eu quero manter até o fim. Esse é o intuito mesmo, de que o leitor possa se colocar como personagem, se sentir pelo menos nesse... Entendi. Depois o Alan... Eu quero que o leitor, ele entenda exatamente a minha visão sobre um determinado assunto ou aspecto, assim. Então, eu entendo que para que isso aconteça, quanto mais próximo ele tiver quanto mais dentro ele tiver da narrativa, melhor. O Alan perguntou, outro poeta da casa aí, amigo, ele perguntou sobre a letra minúscula. Eu admiro vários escritores que
Isso não é alguma coisa. Isso não é uma característica minha, isso é algo que o Saramago já fez, o Walter Ugumãe e vários outros escritores já fizeram. E eu parto do princípio de que é uma forma de deixar não existir distância entre o que está escrito e o que está sendo lido, assim, e a forma como está sendo lido, sabe? É uma maneira de quase. Eu gosto de ficar inventando. Tem várias palavras no Poemas Presos que são palavras inventadas, que são palavras que não existem. Tipo, de dia íamos, de noite noitávamos. Noitávamos é uma palavra que não existe, sabe? Não existe esse verbo, mas Aham, para aquele momento era o recurso de linguística que eu precisava para falar sobre essa experiência. Então, aham. a letra minúscula, ela acho que é uma forma de me deixar mais próximo do leitor. E é algo que me atrai. Eu gosto de não ter muita cerimônia com o texto. Assim. Meu texto é um texto muito simples. E eu acredito que a letra minúscula é um dos elementos dessa simplicidade. E alguém perguntou recentemente, a última pergunta, você lembra? Não. Virar minha câmera. Tô aqui só, é só minha câmera aqui por algum motivo. Virou. Olha, a Peraí. Paula perguntou se é um processo para cada livro, se cada livro tem uma forma diferente de. Total, total. Na verdade, mais do que isso, é quase um processo para cada página, assim. Cada página é um processo diferente, é mais do que um livro. Talvez no final eu acabe entendendo qual o processo de cada livro, mas durante a construção dele, cada página é um processo totalmente diferente. É totalmente diferente. Tem páginas que eu faço andando, tem páginas que eu faço parado, tem páginas que eu faço bêbado, tem páginas que eu faço extremamente são, tem páginas que eu faço ouvindo música, tem páginas que eu faço no silêncio absoluto da madrugada, depende, vai de acordo com cada texto. Eu arrisco a dizer que é quase. Eles só me avisam quando eles querem que eu fique próximo deles, e aí a gente começa a conversar e a gente entende a melhor forma de conversar, mas eu, eu não fico muito forçando nada, assim. É quase. Às vezes eu escrevo o final quando eu ainda preciso fazer o meio, e o meio depois ele vai influenciar de novo o final, e é o jeito E que. aí, né, vai recolocando. Então, ela fez uma colocação aqui, ó, que ela ficou com a impressão de que é como a encarnação de um personagem teatral. É mais ou menos isso, você diz, para cada página ou para cada livro. Olha, eu não tenho muitas relações com o teatro nesse sentido de gosto muito de assistir, mas nunca atuei. é, então, talvez a relação não seja tanto. Eu acho que melhor do que essa observação em relação ao teatro, eu vou usar uma observação que um escritor que eu admiro muito, um dos escritores portugueses que eu mais admiro na atualidade, que é o Gonçalo Tavares. Ele diz que todo leitor é um cineasta em potencial. E isso eu É, acredito verdade. muito, sabe? Eu acredito que cada leitor tem total competência para criar suas próprias imagens e dar sentido para aquilo que ele está lendo. Então, o que eu faço é tentar dar o máximo de detalhes para os leitores, mesmo não dando muitos detalhes, assim. É meio estranho isso, mas eu falo muita coisa com pouca coisa, e essa pouca coisa é o suficiente para que cada. É como uma receita de cozinha, uma receita simples, sabe? Que é fácil, todo mundo pode Entendi. fazer. Mas como, por exemplo, quanto que você tira do Rafael para entrar o personagem quando você está escrevendo um trecho dele? Essa é uma Você discussão. mergulha totalmente. Assim, você sai o Rafael e entra aquele personagem para você escrever sobre aquele tema.
É uma visão do personagem ou tem muito do Rafael sempre? Eu acho que isso é inseparável no ponto de vista do olhar. O olhar é o meu olhar o tempo inteiro. Eu acho que Certo. é, um livro, uma história, quando o tempo passa e assopra esse livro, assopra essa história, o que fica no final das contas, ao longo dos anos, é justamente o olhar do autor, né? O que fica é a maneira como o autor lida com esses sentimentos. Então, Tá. o meu envolvimento com esses personagens, ele é um envolvimento muito íntimo, muito próximo, porque eu sou o responsável por fazer essa história, né? Por não deixar essa história morrer, por fazer com que essa história apareça, que essa história seja lida. Mas eu não gosto de ficar me colocando muito no lugar desses personagens. Muitas pessoas acham que já me perguntaram, já obviamente já ouvi muitas perguntas relacionadas parecidas com essa de que Poemas Presos é uma história, é a sua história. E na verdade todos nós, eu acho que nós temos direito somente a duas coisas na vida, que é amar e morrer, entende? Então, Poemas Presos, como todos os meus outros livros e como todos os livros de todos os outros escritores, são livros que falam sobre o amor e sobre a morte, de alguma forma. Por vezes de Aham. um, por vezes do outro, por vezes dos dois. Poemas Presos é um livro que fala dos dois, que fala sobre o amor e sobre a morte. A minha Tá. maneira de ver o amor relacionado a algumas coisas, não esse amor que a gente está acostumado. O Lucas é muito feliz sempre, toda vez que ele fala isso. Não esse amor romântico, não. Um amor maior que qualquer situação. E a maneira como eu vejo a morte. Eu tento não me colocar muito no lugar do personagem. Eu prefiro conversar com ele, prefiro só dar a minha visão daquilo que ele tá, do que ele sentiu, do que ele tá sentindo, sabe? Mas É, no é momento, meio por exemplo, complexo. Eu confesso que é meio complexo porque é uma linha muito tênue, assim. Então, muitos autores respondem já de uma forma muito mais rápida. Não, obviamente que faz parte, tá? Mas eu não sei, não tenho certeza. A minha relação com os meus textos, ela ultrapassa as minhas vivências. O Walter Ugumã escreveu um livro que se passa no Japão sem nunca ter ido para o Japão, então não quer dizer muito. não é essa a questão, é. Até porque nós estamos falando de uma ficção, ou não, né? Mas não necessariamente, né? A escrita não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. Agora, o que eu fiquei assim, na leitura, em alguns momentos tinha vontade de pegar o personagem, dar uns tapas, assim, entendeu? E eu queria saber como é que foi isso para você na escrita, sabe? Se você tinha vontade de. Porque tem um momento que eu tenho vontade de pegar ele e dar um chacoalhão e falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, ou filha, ou enfim, né? E como é Uhum. que foi esse processo para você da escrita, assim? Porque tem alguns momentos que eu estou escrevendo, eu também escrevo, e que eu paro porque eu tô com raiva do personagem. Uhum. Se você vive isso também, se teve esse momento no Poemas É, Presos. sim. Nós brigamos várias vezes, é natural. É, é natural como qualquer relação, né? E eu acho que eu tive uma paciência com, agora pensando no livro enquanto personagem, não só o personagem condutor da história, mas eu também tive uma paciência com o livro, a mesma paciência que ele teve comigo, de certa forma. Então, a minha relação com essas histórias e com os livros, ela é uma relação de. Claro que acontecem brigas, mas ela é uma relação muito de prazer, assim, sabe? De, de cumplicidade Eu, também. muito de cumplicidade, mas principalmente de prazer, assim. Eu sinto muito prazer em escrever.
Então, esse momento ele precisa de fato ser um momento prazeroso. Por mais que eu esteja lidando com assuntos que são assuntos muito complexos e por vezes assuntos que machucam, como por exemplo a morte, mas isso não quer dizer que eu tenho que lidar com esse assunto de uma maneira enérgica ou com uma maneira que vá comprometer a minha relação com o livro. Eu lembro no documentário do Vinícius de Moraes que ele fala do momento que o pai dele morre, assim. E ele estava viajando, ele já trabalhava no consulado. Eu não lembro exatamente qual país que ele estava, mas ele, talvez na França, não me recordo. Mas ele sentado, escrevendo numa mesa, no documentário eles mostram até tem uma imagem que remete a esse momento, e ele escrevendo ali sobre a morte do pai, com nuances frias da relação dos dois, ao mesmo tempo com nuances muito, muito quentes por causa dessa ruptura. E eu entendo que é dessa forma, né? Eu pretendo escrever muitos livros ainda, e então eu não posso Para fazer com que nossa sorte. eu não posso fazer. Obrigado, mas eu não posso fazer com que esses processos sejam processos, todos eles sejam processos que me machuquem de alguma forma. Então, Exato. Espelho d'Água já tem sido um outro processo, já tem sido durante o dia, na luz. E se o livro exigir que eu me corte, que eu me queime, que eu me machuque, que eu chore, que eu. Bom, que assim seja, sabe? Mas eu não acho que todos os livros precisam ser assim. Eu não acho que todas as histórias são assim. Aham. Mas independente ah, da visão, dessa visão do livro, a intensidade da tua escrita eu acho que vai ser sempre a mesma. Eu acho. Eu Não acho que a sei. identidade ela tá mais atrelada a quem escreve do que ao personagem. Porque Mas você não, é uma outra curiosidade que eu tenho. Você vai continuar escrevendo sempre os textos sempre nessa linha poética? então, eu espero que não. Não, nada, Espelho né? d'Água, não. Espelho d'Água, por Aberto. exemplo, Espelho d'Água já tem assumido outras linguagens, outros estilos também. Isso me deixa. É uma pergunta talvez muito simples. Eu, conversando com um amigo escritor hoje de manhã, a gente estava falando exatamente disso. É, imagina eu chegar com 80 anos, se tiver a oportunidade de chegar nos 80 anos, olhar para trás e ver todos os livros iguais, todos os livros com a mesma ordem poética, todos os livros com a mesma linguagem. Talvez quando eu chegar nos 80 anos, eu olhar para trás e ver isso, eu vou falar assim, que merda, sabe? Que bosta. Eu deveria ter feito tudo diferente, eu deveria ter vivido cada livro de uma maneira diferente, eu deveria ter. E eu entendo que o processo, ele interfere diretamente no resultado. Isso é óbvio, mas do ponto de vista da linguagem do escritor. Então, como os meus processos eles vão mudar a cada livro, e eu já sinto isso no segundo, obviamente o resultado final, seja de vocabulário, seja da linguagem poética, literária que eu quero aplicar nele, ela vai ser totalmente diferente. E eu espero que seja. Eu não quero ser um Entendi. escritor, não quero ser um escritor, é, De uma linguagem só. não. É claro que você consegue, você consegue olhar, isso é muito nítido para quem acompanha e para quem a essência ela não muda, né? Então, Não. por exemplo, Tadeu, meu grande amigo, um beijo, meu irmão, um grande poeta, um grande escritor, Tadeu. Mas acho que a ótica, essa lente, ela não muda, ela vai ficando mais turva com o tempo, ela vai tendo mais, fica mais clara dependendo da situação, mas ela ainda enxerga da mesma forma. E ontem à noite eu escrevi um texto bem rápido, assim, postei nos meus stories, ele meio picado, texto bem curto.
não sei quantas páginas, de 15, 16 linhas, talvez. E é isso, já não é uma poesia, já é um texto totalmente, talvez um mini conto, mas ainda tem a minha ótica, ainda tem a minha maneira de olhar para o amor, para olhar para a distância, para olhar para os questionamentos, sabe? Eu gosto muito de falar sobre os questionamentos, na verdade, mais do que falar É, sobre essas coisas. é verdade, eu acho que essa é uma característica também, que eu acho que, na verdade, quando você coloca esses questionamentos, todo mundo acaba entrando nessa e se questionando, né? Por isso que ele causa tanto. é, Sim. Tantas sensações no leitor, né? Porque as pessoas acabam se questionando também, elas entram também no seu questionamento, né? Eu acho que existe muito isso. E o Sim. resultado disso é fantástico, assim, a gente tem tido... Fala mais um pouco sobre o que as pessoas trouxeram para você do Poemas, os leitores. Ah, eu, eu gosto de ter a sensação de que eu vou entregar o livro para 30 pessoas diferentes numa sala, num bar, num restaurante. Vou pedir para eles lerem por 2, 3 horas, porque é um livro para ser lido rápido também. Eu fiz isso propositalmente. É um livro para ser lido de uma maneira muito rápida. E eu me chatearia se ao final dessa leitura os 30 me respondessem que o livro fala sobre um único assunto, né? Eu dei esse exemplo porque é o que eu recebo desde que o livro foi feito. O livro vai fazer um ano agora no dia 15, né? Ele vai fazer um ano já, o primeiro ano dele. E todas as mensagens que eu recebi, todas elas falam dessa travessia, falam sobre esse encontro com o rio, esse encontro com o barco, mas são encontros totalmente diferentes. Eu já tive inúmeras interpretações, já, já, já recebi comentários de, como por exemplo, um pai que perdeu o filho e acha que o final do livro é o filho que está falando com ele, entende? Ai, que sensacional, nossa, maravilhoso. Então, assim, é algo que, por exemplo, nunca passou na minha cabeça enquanto eu escrevia, mas é uma interpretação que uma pessoa fez e eu acho isso de uma valia muito grande. Eu acredito que eu falei talvez isso já algumas vezes. O Poemas Presos, ele me traz uma sensação agora em relação aos leitores que depois vão se tornando amigos e vão se tornando pessoas que são pessoas fundamentais. É, o escritor ele não pode escrever pensando nessas pessoas, mas essas pessoas são fundamentais para qualquer, Claro. né? Então, eu nunca vou escrever alguma coisa. O Hemingway falava isso, acho que era o Hemingway que falava, que o Hemingway que conversava com o leitor era o Hemingway que já tinha lutado contra um outro Hemingway e tinha perdido, entende? Então, Aham. o Rafael que vai escrever, que escreve, ele não está pensando no leitor, se o leitor vai gostar, se o leitor não vai gostar, se aquilo é bonito, se aquilo é feio. Eu não me prendo a absolutamente nada disso. Mas a partir do momento que isso está pronto e que quem vai passar esse retorno para você é o leitor. E, Aham. e durante todo esse um ano, eu tive um retorno maravilhoso, de leitores, de outros escritores, de escritores próximos, de escritores que são amigos, de escritores que estão na mesma idade, mais ou menos na mesma etapa da carreira, de escritores maiores, que são escritores que eu leio e que eu tenho uma admiração muito grande e que leio, que eu tenho a oportunidade de hoje em dia conversar com eles de alguma forma. Então, é um caminho novo, né? Porque é meu primeiro livro, mas esse retorno é um retorno que me satisfaz muito e principalmente o fato de ser relido. Isso para mim é assim Ah, não tem é como não um reler. não é indescritível. Ser lido é maravilhoso, mas ser relido é indescritível. Quando alguém É muito volta legal. e fala para mim que está na quarta, na quinta leitura, isso
isso se torna um combustível dentro de mim, que eu não consigo mencionar, porque é como se de fato não bastasse o que está ali, é como se a pessoa tivesse, ela voltou, o leitor voltou para deixar coisas, para buscar outras coisas, Exatamente, é. e isso me dá Na uma fome verdade, eu muito acho que não é grande. não é nem só isso. Quando você lê o Poemas Presos, ele, para mim, ele funciona assim, até hoje ele funciona assim. Eu li, é, ele me trouxe algumas coisas, à tona alguns sentimentos, algumas coisas importantes, e aí em outro momento da minha vida eu reli, e aí ele me trouxe outras sensações e me tirou algumas coisas, me colocou outras, e assim vai, entendeu? Conforme o que você está vivenciando naquele momento, você faz a Aham, releitura e aí você absorve uma outra coisa dele, um outro trecho dele, um outro momento, porque a intensidade do sentimento é muito grande. Então, naquele momento você precisava ler aquele trecho. E aí é muito, muito incrível isso, porque por exemplo, eu ainda não me apeguei com o final, a parte branca. uhum. Eu ainda estou lá na leitura da parte preta e tal. Uhum. Muitos trechos são importantíssimos para mim, mas aquela parte branca eu ainda não me apeguei. Eu acho que eu vou chegar nela ainda. Então eu acho que eu ainda vou ler mais umas 5 ou 6 vezes e chegar lá, entendeu? Mas é justamente o momento da vida, né? Cada livro tem o seu tempo e eu acho que é mais interessante ainda quando você consegue dividir no mesmo livro vários outros tempos, né? Então, é natural. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ler Cem Anos de Solidão, por exemplo, do Gabo. E eu sempre insisto, falo, em um momento vai chegar a hora de você ler Cem Anos de Solidão. E, e a mesma coisa acontece com Poemas Presos, e talvez essa seja uma, uma decisão interessante de, dentro do próprio livro, ter outros tempos. E esses tempos, eles conversam com o leitor dentro Em de cada ritmos momento da diferentes, dentro de momentos diferentes, né? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu voltar, peraí, que é do The Iron Mans. Desculpa a insistência, desculpa eu por não ter respondido, eu confesso que eu não tinha visto. Mas a ausência de gênero não é um exercício artificial? Uma árvore, por exemplo, ainda engloba a questão do masculino e feminino. Como contornar isso? Eu. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu não acho que seja artificial, e ainda acho que é um exercício ainda mais difícil para o escritor, sabe? Porque a partir do momento que você determina um gênero, e eu posso falar agora só pelo meu processo de escrita, eu não posso falar pelo processo de escrita dos outros escritores, mas a partir do momento que eu determino que é um homem ou que é uma mulher, por exemplo, ou que é um objeto masculino, feminino, não importa, eu já trago um histórico com ele, e esse histórico ele não me interessa em absolutamente nada. Eu prefiro que os outros elementos, o livro ele tem vários personagens declarados, né? É, The Iron, só para você entender, o personagem condutor ele não é ele é um personagem agênero, mas os outros personagens eles são muito bem definidos, que é o barco, o espelho d'água, o rio, o mar, e, e eu prefiro fazer dessa forma porque eu consigo obter o máximo de características desses personagens para que eles conversem com esse personagem condutor, que é como eu me sinto. Nesse momento que eu escrevo Espelho d'Água, aqui foi o escritor do Poemas Presos e aqui é o Espelho d'Água. Eu estou no meio desse caminho e eu estou totalmente vulnerável. Se um vento assoprar, eu sou levado, entende? Se nós escritores nós somos muito vulneráveis, ou deveríamos ser. Então, eu faço questão de não herdar esses históricos. Isso me ajuda muito na construção do personagem condutor. Não sei Muito se boa a sua resposta. é complexo também, mas é, são escolhas, né? É, O escritor, o poeta também precisa tomar escolhas. não, mas eu acho que fez todo sentido quando você tirou o gênero do personagem. Porque aí eu li as duas versões, talvez.
muito mais do que duas, mas a versão que o personagem tinha um gênero e depois quando ele deixou de ter, né? E eu acho que ele fez todo sentido no livro, assim, não é uma coisa que incomoda, é uma coisa, pelo contrário, é uma coisa que conforta, né? Ele não É, ter um gênero, né? Porque tem todo o envolvimento com os outros personagens que tem, sim, né? Que tem vida, né? sim. Eu acho que era isso. O Dardes, grande Dardes, perguntou também alguma coisa aqui. Ai, deixa eu voltar. Eu sou meio ruim com. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele usou algum exemplo do Fernando Pessoa. Talvez ele tenha perguntado o que. Não sei se foi exatamente essa pergunta, me desculpa, Dardes. Passou e eu Ó, não. eu tá aqui a pergunta. Ó. Fernando É, Pessoa dizia que ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar só. E que o que é ser poeta para o Rafa? o que é ser poeta para o Rafa? Olha, eu não tenho essa resposta ainda e um dia talvez eu tenha, mas eu ainda não tenho porque, de fato, talvez ser poeta para mim é. Esse comentário da Adriana aqui, você travou pra gente, Rafa. Voltou. Ser poeta para mim é voltar a ser criança, talvez. Na verdade, eu acho que você não tem essa resposta porque você está sempre em transição, você está sempre mudando. É uma É, coisa. eu não quero ter uma convicção, como eu não tenho uma convicção sobre o que é arte, como eu não tenho uma convicção ainda sobre a minha escrita, não sei. Olha, o comentário da A gente Adriana, tem ela dois diz que minutos, sim, é isso? olha. Oi? A gente tem 2 minutos, é isso? Rafa, te falar a verdade, eu tô sem relógio aqui hoje. Eu acho que a gente tem 2 minutos, hein? Nossa. Não, isso aí ia colocar que ela fala aqui, ó, que são mais do que personagens, são símbolos profundos da psique conversando entre si. Eu também vejo isso dessa forma nos seus livros. Eu tenho um Você apreço enxerga isso assim? pela filosofia, de certa forma. É. Acho que então vamos encerrando, né? Porque senão daqui a pouco a gente cai do nada, né? E foi muito Alguém, produtivo, como alguém, sempre, alguém falar com você. perguntou, alguém perguntou sobre se era a intenção ser subjetivo, sim. É a intenção, sim. Eu quero que os meus personagens sejam subjetivos, cada vez mais. É, eu também sinto isso, assim, pelo menos nos poemas presos, são muito subjetivos mesmo. É. Que assim seja. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência aí. O pessoal fez muita pergunta. Eu acho que dava para fazer mais umas 3 ou 4 horas de live, né, Rafa? Dava, Essas dava muito. perguntas profundas Você tem que, nas próximas, com os outros autores também, tem que fazer uma seguida da outra, assim, para para dar dar tempo. tempo, né? Esses dias com a Aline Bey foi a mesma coisa, com a Bey. Fiquei aqui com ela, Ah, né, eu conversando, assisti essa. daqui a pouco aí tivemos que ir para uma segunda, porque é muito assunto interessante, né? Os leitores Muita coisa. são inteligentíssimos, são pessoas maravilhosas. Sempre vem perguntas interessantes, Eu coisas que a gente vou, quer eu falar. vou, eu vou aproveitar só para mostrar uma coisa, rapidinho. Deixa eu ver se dá tempo. Essa é a versão manuscrita do livro. Ah, sensacional, eu gosto dela também. O livro inteiro vai ser assim, né? Desenhado, algumas partes, e inteiro escrito na minha mão. Segunda edição do Poemas Presos, em homenagem a esse primeiro ano dele. Edição especial, na verdade. Edição especial. Não é segunda edição, é edição especial. Boa. Gostei. Segunda edição, se a gente fosse mexer nele, mas aí é outro livro, esse aí é outro livro. É uma É outra um edição. livro. E vai estar esperando a gráfica aí. Logo, logo tá pronto. Logo, logo. Que legal, Rafa. Obrigada, viu? Obrigada por ter me Imagina. recebido aí. Foi uma delícia para variar, né? Imagina. Nossa, eu tenho vontade muito de conversar muito mais. Foi rapidinho, né? Foi. Até a próxima, É. então.
Se cuida.